Bom dia, bom dia. Vamos para mais uma leitura, dia 3 de agosto. O tema hoje é: com fé, tudo é possível. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10. A palavra de Deus é clara e bastante insistente quanto ao assunto de cura. Percebemos que no ministério do Senhor Jesus, o que mais ele fazia era ensinar, pregar e curar. O assunto de cura preencheu boa parte dos evangelhos, tendo um lugar de destaque na prática ministerial de Jesus. Todos aqueles que se aproximavam de Cristo com fé e quebrantamento eram curados, porque ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. Quando perguntamos às pessoas se Deus tem poder para curar, todos os que têm fé concordam que sim. Mas a questão é: de que adianta saber que Deus é poderoso se eu não sei se Ele quer a minha cura? Por diversas vezes o Senhor falou, quero, em suas ações de cura. E se Jesus quer a cura para uma pessoa, então ele vai querer a cura para todos. Se ele quer para uma, ele vai querer para todos. Pois não há nos evangelhos nenhuma vez em que Jesus deixou de curar, desde conterrâneos judeus a estrangeiros, romanos. Todos que clamavam a ele foram atendidos em suas preces. No entanto, enquanto esteve em Nazaré, a Bíblia afirma que Jesus não pôde fazer muitos milagres por conta da incredulidade. Jesus estava disposto a realizar milagres, mas a falta de fé daquelas pessoas impediu a manifestação do poder. Esse é o desejo de Deus, que todos recebam a cura que Jesus já disponibilizou no Calvário, por meio do seu ato redentor. Tenha fé e acredite que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Não deixe que a incredulidade impeça você de receber a cura, mas confie de todo o coração e se apegue à palavra de Deus. Para experimentar o plano completo de Deus para você, aprenda a ver com os olhos da fé. Palavra-chave é impossível. Atos 10. Vamos abrir lá em Atos, Testamento. Atos 10. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um homem, por nome de Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo
os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Então, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, do qual descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio o estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, o qual, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vos bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Eu vou repetir essa parte para a gente depois conversar sobre isso. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Como que Deus mostrou? Através da visão, né? Que ele tinha mandado para ele. Por isso, sendo chamado, vim, sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Diante de Deus, aliás. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simeão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, e o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo.
A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. 38, que é o que nós lemos no devocional. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém. Então, o que é a nossa palavra de hoje, a nossa meditação do dia de hoje, né? Que com fé tudo é possível. Então, com fé, relacionamento, intimidade, né? Ligação. Você vê que Cornélio fala que estava 4 dias em jejum e oração quando ele recebe a visão, né? Às vezes a gente quer ter uma visão sem buscar um relacionamento. A gente quer ter uma visão sem disponibilizarmos a uma entrega para Deus primeiro, né? E olha como que as coisas são perfeitas. Primeiro o anjo fala com Cornélio, né? E dá a visão para Cornélio. Depois o anjo vai lá e fala com Pedro e dá a visão para Pedro. O anjo não, Deus, né? Fala com Pedro e dá a visão para Pedro, né? Então, confirma o que aconteceu com Cornélio, né? Traz a confirmação, não fica na fala de uma pessoa apenas, né? Isso é confirmado através de Deus, o que era para ser feito. E aí, o que eu falei que eu ia repetir, né? Que eu li de novo aqui para vocês. Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, né? Então, eles tinham naquela época as orientações, né, dos animais que eles não poderiam comer, né, do que era impuro. E os gentios, para eles, eram pessoas impuras, né? Os gentios são aqueles que estavam fora ali, que não eram judeus, né? Que seriam impuros. E aí ele fala, né? Não é lícito que um judeu converse, fique com estrangeiros, né? E aí eu te pergunto, quantas coisas a gente, por religiosidade, né? Quantas pessoas, nós às vezes damos aquela torcidinha de nariz, né? Por uma questão que está impregnada em nós, né? Talvez porque crescemos com aquilo, fomos doutrinados com aquilo, e a gente acha que a gente não deve se aproximar, a gente acha que a gente não deve conversar, né? Isso traz aqui o que não é verdade, né? Porque toda alma para Deus tem valor, né? Toda alma para Deus tem valor.
Então, ele quer que nós salvemos a todos e que preguemos o evangelho a todos, assim como foi na época dos apóstolos, né? Os apóstolos tinham a missão de pregar o evangelho aos 4 cantos do mundo. E através do testemunho deles, que conviveram com Jesus e presenciaram todos esses milagres, né? E presenciaram a ressurreição. Então, esse era o objetivo deles e continua sendo nosso. Através do nosso entendimento da palavra, através do que a gente crê nas Escrituras, porque a gente crê nas Escrituras, a gente não vivenciou aquele tempo, a gente não viu com os nossos olhos o que aconteceu naquele tempo, mas a gente vê os dias de hoje as coisas acontecerem por meio do Espírito Santo, por meio da graça de Deus, né? Então, esse é o nosso propósito, que nós pregamos o Evangelho através das Escrituras e através daquilo que nós estamos vendo no nosso tempo atual. E aí me fez pensar o quê com essa passagem, né? Quantos têm o chamado de ir até os presídios, né? Falar lá com os presidiários, levar a palavra para os presidiários. E quantos de nós pensamos assim, lá só tem ladrão, vai fazer o que lá? Só tem ladrão lá dentro, pedófilo, o cara que matou pai de família, deixa que morre lá, né? Deixa que morre lá, mas não. Mas são pessoas específicas que têm esse chamado, né? Não vai ser para todo mundo. Mas existe, a gente vê trabalhos de várias religiões aí, fazendo trabalhos, né? Dentro dos presídios, né? Salvando ali as vidas que estão ali. Através de uma pregação, através de uma palavra, o Espírito Santo pode cair. Você viu que Pedro estava ministrando, contando a palavra, e o Espírito Santo veio sobre os gentios. O Espírito Santo foi derramado. Então, não, eles não estavam em um culto de Pentecoste. Eles não estavam ali clamando pelo Espírito Santo de Deus para que as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo de Deus. Simplesmente, Pedro estava falando em um tom de voz normal, né? Conversando ali com eles, falando sobre a pregação da vida de Jesus Cristo, e o Espírito Santo se manifestou. Então, isso pode acontecer dentro de um presídio, levando ali a palavra para aqueles presos, né? Aquelas pessoas que podem ter cometido atos horríveis, horríveis, inimagináveis pra gente. Mas a gente sabe que até o último suspiro, se a pessoa se arrepender de todo o seu coração, ela pode ser salva. E Deus quer a salvação de todos. De todos. Não é de um, não é de dois, nem de três. É de todos o desejo da alma dele. Jesus veio e morreu por nós na cruz para que todos nós fôssemos salvos, sem exceção. Tanto que na cruz ele ainda faz mais uma demonstração desse amor por ele, né? Que fala que aquele que cresce verdadeiramente nele estaria com ele ao lado do Pai, naquele mesmo dia. E aí um dos ladrões que estavam também sendo crucificado se arrepende ali, crê e vai para a glória de Deus com Jesus. Então, é sobre isso, gente. Para experimentar o plano completo de Deus para você, aprenda a ver com os olhos da fé. Então, que consigamos olhar com os olhos da fé, que consigamos pedir a Deus confirmação daquilo, que consigamos cada dia mais buscar intimidade, relacionamento, né, com Jesus, com o Pai, para que nós podemos estar totalmente sintonizados com o querer dele, né? E que cremos na palavra de que a cura é para todos, né? Que não sejamos incrédulos, assim como foi o povo de Nazaré, onde Jesus nasceu, né? Então, até hoje tem o ditado que santo de casa não faz milagre, né? Santo de casa não faz milagre. Então, era isso que aconteceu lá com Jesus. Ele era o santo da casa e ninguém acreditava nos milagres dele. O povo era incrédulo para com ele, porque viam a postura só humana dele, né? Filho do carpinteiro. O que vai fazer um filho de um carpinteiro? Como que vai curar um filho de um carpinteiro? Eles não olhavam com os olhos da fé, que é o que Deus pede pra gente. Se você quiser viver milagres e viver coisas extraordinárias, você tem que olhar com os olhos da fé.
Você tem que treinar a sua visão. Você tem que treinar o seu olho para viver os olhos da fé. Então, é você ter a visão, não saber como aquilo vai acontecer, mas buscar direcionamentos de Deus, se é realmente aquilo que Deus tem para sua vida, e vai com os olhos da fé, que pode levar 1, 2, 3 anos, mas aquilo vai se cumprir. E você tem que estar no movimento para que aquilo se cumpra. Amém? Vou encerrando o vídeo do YouTube. Obrigada para quem vai assistir depois. Espero vocês amanhã aqui de novo com um novo vídeo. E por enquanto a gente vai ficar aqui na nossa sala ao vivo para conversar mais sobre a palavra. Excelente dia, uma abençoada quinta-feira e até amanhã.